Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim fazer esse vídeo aqui atendendo o pedido do Alistair Darwin, que ele quer saber como que eu aprendi inglês, qual foi a forma mais eficiente. Então vamos lá. Na verdade, o meu interesse pelo inglês ele começou quando eu era bem pequena, eu tinha uns 8, 9 anos mais ou menos, acredito que 9 anos, que foi quando eu comecei a prestar atenção nas músicas que meus pais escutavam, né? Eles gostavam muito de Metallica, The Doors, Judas Priest, Janis Joplin, e à noite eles escutavam as músicas mais lights, que eram as músicas que eu gostava. Eu não gostava muito de barulheira quando eu era criança, não. E eu gostava muito de Cyndi Lauper quando eu era pequena. E tava tocando no rádio, faz tempo. Tava tocando Time After Time. E eu pedi pro meu pai escrever num pedaço de madeira o nome da música. E eu falei, ué, mas Time After Time. Eu tinha uns 9 anos, então eu nem sabia ler direito português, né? Quanto mais inglês. Acabou que passou, aí eu comecei as aulas no Fundamental 2, né? Começou os ensinamentos de inglês, só que assim, eu estudei em escola pública. Escola pública não é, tipo, os professores ensinam o básico e eu tinha uma sala muito desinteressada para tudo. Eu estudei numa escola meio ruim, assim, entendeu? E os professores, eles não se dedicavam muito, até porque, tipo, não adiantava, sabe? A minha sala era muito bagunceira, principalmente na quinta e na sexta série. Eu tinha professores excelentes, sabe? Só que eles não ficavam se matando de ficar explicando, porque, tipo, tinha 35, 40 numa sala e 2, 3 demonstravam interesse, principalmente no inglês, sabe? E eu era uma delas, porque eu já gostava muito, eu tinha... eles passavam as lições, eu fazia, eu era uma aluna bem aplicada, sabe? E eu tinha um professor magnífico na sétima série, ele chamava Gomes, eu lembro dele até hoje. Professor Gomes, você foi minha inspiração. E, tipo assim, ele que começou com esses negócios, ele dava umas folhinhas pra gente com letras de música. E as músicas vinham com tradução. E eu lembro que veio uma dessas folhinhas tinha a Last Kiss, do Pearl Jam. E aí que foi que eu comecei a me interessar por músicas de rock. Por quê? Porque na época eu gostava de pagode. Não, Eu com uns 11, 12 anos, eu fui totalmente no viés contrário da família e eu começava a escutar pagode, música eletrônica e por aí vai. Vendo isso, eu comecei a não só fazer as traduções porque meu professor pedia, mas também porque eu gostava. Tanto que, tipo assim, a Last Kiss, eu fiz a sétima série em 98. Eu acho que foi a época que essa música estourou, mas eles pegavam músicas do momento e eu não gostava muito das músicas do momento, mesmo porque eu gostava de pagode. Mas tinha algumas músicas que eu ainda gostava. Tanto que, tipo, eu lembro que as primeiras músicas que eu traduzi na vida foi Careless Whispers, do George Michael, e a Learning to Fly, do Pink Floyd, que eu sempre gostei muito de Pink Floyd desde pequeno. E George Michael eu gosto até hoje. Então, eu pegava a folha de sulfite e eu legendava com lápis, caderno. A Learn to Fly foi a música, tipo, mais trabalhosa de todas, porque eu demorei 3 dias e eu não estava entendendo bolhufas nenhuma até descobrir que a música é de trás para frente. Ele começa quando, pra mim, né, a minha interpretação, ele tá narrando o voo de Ícaro e ele começa já com Ícaro caindo no mar. E quando a música termina, ela tá na hora que ele está construindo as asas para sair voando. Isso para mim foi essencial, porque embora digam, não, mas o cérebro humano é uma máquina que não sei o que. Para mim, se você não gosta da coisa, ela não vai entrar na sua cabeça, entendeu? E isso conta muito. E mais um fato, eu fiz apenas um mês de aula de inglês, quando eu tinha 16 anos.
Só que nessa época eu não queria saber nada da vida, entendeu? Não achava necessário, eu achava ótimo porque eu podia passear. Porque eu pegava ônibus, às vezes ia de metrô, né? Então eu achava bom por isso. E meu pai viu que eu estava desinteressada, ele ficou puto comigo e me tirou do curso. Porque era dinheiro jogado fora. Mas eu fiquei com as apostilas e tudo mais. Então esse lance de legendar música, para mim, foi essencial, desde novinha, sabe? E foi ótimo para eu aprender. Uma coisa que ajuda muito também é ver filme legendado. Porque você vai assimilando. A minha mãe, ela não assiste filme dublado. Ela odeia. Então eu sou acostumada com filme legendado desde criança, sabe? E eu fui privilegiada que eu aprendi a ler, assim, legenda rapidinho por causa disso. Isso também me ajudou muito. Então, acredito que o que foi eficiente para mim também, né? Porque cada pessoa tem um jeito de aprender diferente. Para mim isso ajudou muito. Tem pessoa que não consegue ver filme legendado, né? Então isso talvez não ajude. Mas uma coisa que me ajudou a aprender muito foi na minha época, quando eu estava estudando, a internet não era de fácil acesso. Só quem tinha internet em casa era gente com dinheiro, sabe? Então, se a gente queria fazer as coisas, a gente precisava desse lindo aqui, ó. E procurar palavra por palavra e ver que a palavra tem 10 significados e você vê qual que se encaixa mais no contexto. Eu vou te dizer, esse lindo aqui, ele me ajuda até hoje, sabe? Porque assim, o Google, ele pode ser muito traiçoeiro com você. Seria muito fácil eu pegar lá a letra da música e jogar no Google Tradutor, vai vir, mas vai vir uma coisa totalmente sem nexo, sabe? E também, na minha época, eu pegava o quê? Era meu passatempo favorito. Eu pegava encarte, como eu falei, George Michael, Tears for Fears, Madonna, Skid Row, que na época eu não tinha o CD, meu pai tinha o vinil do Skid Row, embora ele odeie, mas ele ganhou de um amigo e ele não jogou fora por minha causa, por causa da minha mãe, que minha mãe não gosta mais hoje, mas ela gostava na época. Então esse negócio de fazer o trabalho mesmo das antigas, sabe? Você lê o texto e ir procurar, isso ajuda muito na fixação, sabe? Para quem quer aprender, eu recomendo que faça isso. Escute músicas, vai lendo palavra por palavra, procurando a tradução. Se você não tem um dicionário, puxa, hoje tá tão mais fácil, sabe? Acessa o online e aí você consegue aprender sim, viu? Não é um bicho de 7 cabeças. Eu prefiro muito mais ver 20 aulas de inglês do que uma de matemática. Eu odeio matemática, odeio número, sabe? Quer dizer, até gosto de número, mas quando mistura número com letra, aquilo pra mim sabe? Então, eu prefiro muito mais. E assim, eu sou muito melhor escrevendo do que falando, porque isso, embora a leitura, ela ajuda muito mais, mas ela atrapalha na hora da dicção. Por isso que eu acho legal sempre você associar com música ou filme, porque aí você aprende como se fala, sabe? Então, pra mim, foi mais fácil assim. E tem até uns cursos online aí, mas como tem que pagar, né? Aí eu, na época, não estava trabalhando, quando eu comecei com o canal. Quem sabe futuramente eu não vou investir nisso. Até pra falar melhor, né? Porque assim, só por isso eu já consigo desenrolar. Tipo, se me jogarem nos Estados Unidos e pedir para eu encontrar algum lugar, eu até consigo me direcionar. Mas eles falam rápido demais e vai ficar tenso para mim. Entendeu? Porque tem que ser devagar. Eu vou pausando, entendeu? Eu vou fazendo isso. Ler livros em inglês também ajuda, mas eu acho que é melhor você fazer isso quando você está num estágio mais avançado, sabe? Porque você vai acabar embaralhando. Você vai ler uma frase ali, aí vai procurar no dicionário, aí já se perdeu tudo. Apesar que na época que tinha um professor, como é que era o nome dele? Mário Vergara, acho que é isso.
Na época que ele estava disponibilizando umas aulas gratuitas, eu cheguei a fazer isso e até que deu um pouco certo. Mas eu acho, se você for começar do zero, faça assim, entendeu? Faz com música, faz também para você associar, para ficar uma coisa gostosa, sabe, de fazer. Com música, com filme, com série, aí você vai conseguindo assimilar melhor. E quando precisar de ajuda, recorra sim ao Google, eu recorro, sabe? Por exemplo, o Michaelis, que foi o dicionário que eu mostrei aqui, ele é ótimo para palavras no sentido literal, mas para expressão idiomática é melhor procurar no Google. E eu vou deixar na descrição o link que eu uso para procurar expressão idiomática que eu não conheço. Isso é bom. Então, no mais é isso, entendeu? Acabou que ficou longo demais, quase 11 minutos, mas eu talvez futuramente faça uma parte 2 explicando melhor, mas no mais é isso, tá? Espero que estejam todos se cuidando e até uma próxima. Tchau, povo!